Olá, amigos do Portal Piauí Hoje, o portal que conecta você ao mundo. Estamos iniciando mais um podcast. Fale com a minha advogada. Eu sou Malu Barreto e eu estou aqui com a minha amiga e advogada, a doutora Amanda Lyon. Tudo bem, Amanda? Tudo ótimo. Apresente a nossa convidada. Hoje a nossa convidada é especialíssima, minha amiga de trabalho, doutora Lisiane Viana, advogada maravilhosa, esplêndida e que atua no direito do trabalho, que me ensinou e me ensina muito. Seja bem-vinda, Advogada Lisiane. trabalhista e Obrigada. controller Jurídico, jurídico, toda essa parte da presidente do Núcleo de Direito do Trabalho da APAC, membro do Tribunal de Ética e Disciplina de OAB, da OAB Piauí. É um currículo extenso incrível, e invejável. E a gente vai falar sobre o que, Amanda? Hoje a gente vai falar dos empregos temporários aí, final de ano chegando, você que está pensando em ser contratado ou quer contratar alguém nesse período onde o fluxo de compra e venda é maior. Hoje a doutora Lisiane vai falar sobre isso para a gente. É isso mesmo. A gente sabe que nesse período do ano aumenta aí o movimento no comércio e os lojistas buscam novas contratações que se caracterizam em empregos temporários. E aí a doutora Lisiane vai explicar para a gente um pouco dos direitos desses trabalhadores que são temporários. Doutora Lisiane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar. Seja bem-vinda ao podcast. Obrigada pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui. E você até falou a respeito do trabalho temporário por conta da demanda no final de ano, período natalino, ano novo. Porém, existe, adentrando agora no direito do trabalho, existe dois tipos de contrato. Na verdade, existe esse contrato temporário, que ele é regido por uma lei própria e não pela CLT. E existe o contrato de trabalho por prazo determinado. Era isso que eu ia te perguntar mesmo. Ele é diferente do carteira de Sim, assinada. É sim. diferente, né? Na Eu vou ser ve- vendedora de uma loja, então eu não fico com a minha carteira assinada porque eu faço um contrato. Exatamente. No contrato de trabalho temporário, ele é a três pessoas, na verdade. Não é nem pessoas, falo pessoas, mas é pessoas físicas e jurídicas. É uma empresa que que faz aquele contrato temporário para atender necessidade dessas demandas que tem final de ano ou também com relação a empregados que estão de férias, que estão de licença. Então, nesse contrato temporário, existe a pessoa jurídica, que é aquela empresa que está É o precisando empregador. da mão de obra, e ele entra em contato com aquela empresa que fornece esse empregado que trabalha somente nesse período temporário, e existe o próprio empregado. Existem duas pessoas jurídicas e Então, a pessoa esse vínculo física. só acontece se tiver uma agência no meio, é isso? Na verdade, é. Na verdade, existe essas duas pessoas jurídicas e a pessoa física, que é o empregado que vai trabalhar naquela empresa que está havendo essa necessidade. E quais são essas duas situações? Uma eu já falei que é a respeito da situação que empregados tiram férias ou passam por uma licença e aí estão necessitando de um empregado para aquele determinado tempo. Ou quando é situações que acontecem no final de ano, que aumenta a demanda de vendas, aumenta a questão da produtividade e a empresa necessita desse empregado. Aqui não é muito nem utilizado esse contrato temporário. O que é mais utilizado é o contrato por prazo determinado, que já é diferente porque é uma negociação entre o trabalhador e o empregador. Ou seja, é uma pessoa jurídica com uma pessoa física. E é regido pela CLT. E é regido pela CLT. Esse já é regido É uma lei própria. pela lei própria. Exatamente. Peraí, então vamos lá ver se eu entendi aqui para explicar para quem está aí procurando um trabalho temporário e também para o empregador, que é importante também que ele conheça os direitos e deveres, né? Chega nesse final do ano, geralmente as pessoas fazem um contrato aí de 2 meses, às vezes até
40 dias, 45 dias. Aí é um contrato temporário que não é regido pela CLT. Pois é, aí tem que ver como é que se enquadra, porque é o seguinte, no trabalho temporário, o prazo é de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Então tem que ver se a necessidade atende e se encaixa nesse contrato temporário. Por isso que é utilizado mais o contrato de experiência, porque é um prazo de, no máximo, 90 dias, podendo ser você contratar 45 dias. Mas esse contrato de experiência, ele é regido pela Pela CLT. CLT, pela Aí já é tem diferente. recolhimento de FGTS, essas Isso, coisas, é isso? Isso. Ele é regido pela SLT, porém, quando ocorre a questão da rescisão, né, vamos lá. Fui contratado com um contrato de experiência, final do ano para eu ser vendedora. Então, a contratação se dá por assinatura da carteira de trabalho e também tem que ter um contrato de experiência, um contrato por escrito, o empregado assina e o empregador também. E aí está lá um prazo de 45 dias. Ah, estou precisando de você, Lisiane, ainda, então vou prorrogar mais por 45 dias, que é o limite de 90 dias. Aí você me pergunta, e se passar desse limite? Aí ele Aí é já efetivado. vira exatamente, já vira um contrato por prazo indeterminado. Indeterminado. E aí, o que que acontece com relação à rescisão e os direitos que esse contrato tem? Isso, eu vou aqui, tô buscando uma vaga, né? Final de ano, tô buscando uma vaga aí de trabalho, fazer Inclusive, um extra. O Cine, ele divulga, tem TVs que Sim. divulga a oportunidade final de ano. Eu acho que também tem alguma, como, eu não sei se ainda de fato existe, mas o CIE não era somente de estágio, mas de outras oportunidades de emprego. Também tem essa oportunidade, eles dão essa informação. E aí, o empregado, ou aliás, a pessoa física vai em busca desse vaga de emprego, né? Pronto, aí assim, eu se for ser contratado, o que é que eu, trabalhador, tenho que ficar atento, né? Mesmo com esse contrato por tempo indeterminado? Por Quais são as tempo, orientações? por tempo determinado. Isso. Vamos lá. Primeira situação é que a carteira de trabalho deve ser assinada no prazo de 5 dias úteis. Não sendo assinada dentro daquele prazo tempestivamente, pode-se aplicar uma multa, tá? Então, posso questionar? Pode questionar depois da rescisão do contrato de trabalho, pode entrar com uma reclamação trabalhista. Outra coisa, pagamento do salário também tem que ser pago no 5º dia útil. Havendo esse atraso, que seja de forma realmente corriqueira, reiterada, Sem um justificativo exatamente, plausível, né, doutora? exatamente. Também tem a questão do depósito fundiário. Aí tem um detalhe, que apesar dele ser regido pela CLT, tem sim tanto contribuições previdenciárias como também o repasse do FGTS. Mas quando ocorre a rescisão, ele recebe o FGTS, mas não recebe a multa do FGTS. É previsto isso em lei. Outra coisa também. Que é uma vantagem para o empregador. Sim. Outra, aviso prévio. Até que Já não tá cabe, né? Já determinado. está determinado, não tem como ser possível a questão do aviso prévio. Outra situação também, por exemplo, se esse empregado ele trabalha em um ambiente insalubre, ele faz jus do adicional de insalubridade. Se ele trabalha num período noturno, ele faz jus desse adicional noturno. Se ele trabalha no período, aliás, num ambiente perigoso, algo assim, adicional de periculosidade. Doutora, bora falar bem aqui para o pessoal o que seria esse adicional de insalubridade. Meu primeiro emprego foi como telemarketing e eu recebi o adicional de insalubridade e eu nem sabia o que era. Fui saber depois que eu já estava, sei lá, no meu 3º, 4º mês de emprego. O que é esse adicional de insalubridade? É quando o empregado ele está em contato com agentes nocivos à sua saúde. Então, por exemplo, vou dar um caso que é muito comum, que a gente vê serviços gerais fazendo limpeza de hospitais e não ganha adicional de salubridade, né? Então, às vezes, não, apesar de não receber, ainda nem sequer, às vezes, usa o EPI adequado, né? Então, outra coisa, em contato, em construção civil, que é um caso que está aparecendo lá no escritório. Então, tendo esse contato com agente nocivo, que acaba prejudicando a sua saúde,
pode gerar também adicional de insalubridade. Deixa eu ver outro caso. Enfermeiro deve receber. Enfermeiro sim, porque assim, você tem. Agora, teve um caso que foi de um. Inclusive, teve um caso de um rapaz que estava trabalhando almoxarifado, contato com papel. Então, ele tinha contato também com poeira. Então, ele também pleiteou a questão da adicional de salubridade e foi ganho. Ele Então, deve ter conseguido provar de alguma mas o forma, que né? tem que provar? Tem que comprovar esse contato nocivo. Como? Através de perícia médica, né? Aliás, ambiental, desculpa, ambiental, onde o perito. Aí onde é que eu Consegue vou. constatar. Como é que eu vou questionar esse direito? Na Justiça do Trabalho. Então, aí a Justiça do Trabalho vai passar pelo aquele trâmite processual, o juiz vai determinar uma perícia ambiental, o perito vai analisar qual é o ambiente que aquele trabalhador trabalhou, e aí ele constata ou não. E se está usando os EPIs adequados. EPIs, equipamento de proteção Proteção individual. exatamente. Muita Então, coisa. assim, muita coisa. Então, assim, eles vão, nesses trabalhadores que são prazos determinados, eles têm direito a 13º salário, Sim, férias proporcionais, férias proporcionais, FGTS, FGTS, recolhimento do INSS, que é exatamente. A contribuição previdenciária. previdenciária, só é o INSS, eu tenho outra. Não, Só é tem isso. essa, né? É O essa. FGTS, férias proporcionais. Então, assim, quando ele trabalhei 3 vezes, né? Geralmente eles botam novembro, dezembro e janeiro. Uhum. Então, tudo isso eles recebem no final, quando termina. Quando termina o contrato de trabalho, que ele já sabe que está previsto. Quando ele não é efetivado, né? Como a gente Quando chama, ele não aí é ele Que às efetivado. vezes as empresas até aproveitam, né, esse É. período para conhecer ali um trabalhador que se enquadre, que preenche os requisitos, ou então que consiga. Que aumentou até o lucro da loja, né? Tem gente que que tem um vende desempenho mais. tão bom e aí a pessoa Exatamente. contrata, né? Tem isso, pode acontecer isso também, né? Isso. Eu acho que é uma vantagem para ambas as partes, tanto para o empregador como para o empregado, até porque está a questão da oportunidade, né, de emprego, e isso gera até a questão de decorrer para um contrato por prazo indeterminado, que aí vai se perdurar até, lógico, quando ocorrer o fim de ambas as partes, né, que pode Doutora, ocorrer. a gente falou aqui dos direitos, então a gente já conseguiu entender que esse empregado que está ali, tá trabalhando temporariamente com um contrato por tempo determinado, tem direito a esses pagamentos, né? Mas assim, se for uma funcionária nesse período engravidar, a gente sabe que a grávida ela tem uns direitos mais peculiares, né? Como é? Uma grávida, engravidei nesse período. Pois é. Ela vai poder ser demitida? Não. É entendimento tanto do Tribunal Superior do Trabalho, como também dos tribunais regionais, que a empregada que vier engravidar durante o seu contrato de trabalho, ela tem o direito da estabilidade. Inclusive, se mesmo ela estando cumprindo. Não vou falar cumprindo a visa pré, porque não cabe na questão do contrato de experiência. Mas mesmo no aviso prévio também ela tem direito dessa estabilidade. E se por acaso ela for demitida, dentro desse período de experiência, por mais que não tenha findado aquele prazo, ela tem essa estabilidade. Mas também ela não é obrigada a retornar ao trabalho. Então, a negativa, por exemplo. Se ela não quiser. Exatamente. Mas o empregador tem a obrigação de mantê-lo. Tem a obrigação de comunicar e retornar ao trabalho, mas também ela não é obrigada a aceitar, a votar ao labor. Até porque o direito, essa estabilidade não é um direito da gestante, é também do nascituro. Porque ocorria situações em que, às vezes, a empregada gestante pedia demissão, a própria punha, e ainda colocava, estou renunciando o direito da estabilidade. E não, o direito não é em si só da gestante. Lógico, é um direito dela, mas é a proteção do nascituro, do filho que ela está na barriga. Nascitura, porque o direito tem esses termos. E assim, para o empregador, né? Quem vai empregar, né? Quais são os cuidados que essa empresa, precisa ter
para não correr o risco de responder judicialmente na Justiça do Trabalho? É como eu disse, é cumprir realmente determinado o que a CLT prevê. Então, assim, se ele não quer um possível Um susto, de uma reclamação trabalhista, assine a carteira dentro do prazo previsto, você pague. Outra coisa, esse funcionário pode fazer horas extras, ok, mas respeitando os limites e também sendo pago aquelas horas extras. E assim, para esse pessoal que trabalha geralmente no comércio, né, tem as convenções do próprio respeitar sindicato também que são acordos feitos, isso, né? importantíssimo. Porque a Convenção gente coletiva sabe do que esse trabalho. pessoal trabalha na véspera no dia 24, no dia 31, né? Trabalha domingo, porque o comércio expande os horários, né? Sim. Tanto no centro da cidade como nos shoppings, enfim. Então acaba tendo essa. E aí tem que respeitar tanto que está previsto em convenção coletiva e também na CLT. Não havendo esse cumprimento, por exemplo, o empregado ele trabalhou, mas não recebeu aquela hora extra, né? Então, não teve aquele descanso porque trabalhou aquela hora extra, tipo compensação da questão da hora extra. Pode gerar também uma questão de requerer na Justiça do Trabalho esse pagamento das horas extras. Mas aí também, do mesmo jeito que vale esses cuidados para o empregador, também tem que ter, o empregado tem que ter a questão de zelar pelo seu emprego, no sentido de não descumprir também. Porque para ambos os dois existe. Exatamente. Então, por exemplo, não ter situações que possam gerar até uma justa causa. Como, por exemplo, a questão, por exemplo, estou entregando aqui um atestado médico, o atestado médico ser falsificado, né? Então, isso gera uma questão de justa causa. Por exemplo, a questão, já até vi, de empregados indo para as vias de fatos, entendeu? Porrada. Briga, Exatamente. pau, trabalho. Vaca. E aí, tem que ter a questão da subordinação, respeitar. Então, o empregador, ele está pedindo para fazer isso, e aí acaba sendo, não cumprindo o que o empregador determina, ou você faltar. Ainda tem a questão da falta por 30 dias, não justificar, aí a sua ausência pode acabar até gerando uma justa causa, ou a questão do abandono de emprego, passando o prazo de 30 dias, não retornando ao trabalho. E Amanda, você falou a questão da estabilidade também, não é só da gestante, mas, por exemplo, o funcionário, ele está indo para o trabalho e voltando para casa e sofre um acidente. Então, também gera uma estabilidade, porque aí ocorreu um acidente de trabalho. É um acidente de percurso que é considerado como acidente de trabalho. Ah, eu não sabia disso, não. Exatamente, ida e volta. Porque significa que ele está à disposição da empresa, por mais que ele está indo e voltando. Mas isso tem que comprovar a questão do nexo causal. Entendeu? Porque você sai daqui, aí vai tomar um ali, não sei o quê, exatamente. aí vai para casa, Aí já não rola. aí já não rola não, mais. não. E no caso desses vendedores, como a gente está falando muito desses empregos temporários, já por causa desse final de ano, que quando as lojas começam a trabalhar, a gente já vê que já tem decorações natalinas sendo vendidas, né? As pessoas já se antecipam bastante. E o Natal é o maior período de vendas do Sim. comércio, né? Sim. Tem locais que se trabalha com comissão. Como é que isso funciona? Ah, eu sou vendedor e tenho uma meta e ultrapasso. Tem alguma coisa específica para esse pessoal que trabalha com comissão? Não. Ele tem que. Primeiro, ele tem que Tem receber. mas tem que vai na carteira essa comissão? Vai, Pode sim, ou não vai, precisa sim. ir? Pode ser por fora? Como Não é? pode ser por fora. Porque Empregador. isso acaba ocorrendo uma fraude trabalhista. Porque as verbas incidem no valor total que aquele empregado. Então, se na minha carteira de trabalho está como R$ 3.000 e recebo mais R$ 2.000 de comissão por conta que eu bati meta, vendi, ali tem que estar incluso. Isso vai ser influência no pagamento do FGTS, contribuição previdenciária, férias, horas extra, adicional, 13º, tudo. E se isso não acontecer, como é que eu sei que isso não está acontecendo? O que acontece, né? Às vezes tem empregador
que paga ali no Pix, a transferência bancária, realmente o valor da carteira e por fora dá o dinheiro, né? Ou às vezes acaba o empregador cometendo essa mesma falta. Paga, por exemplo, no 5º dia útil o valor da carteira e depois daqui 15 dias paga o valor de R$ 2.000 por conta da comissão. Achando que vai poder macular, né, aquela ação, aquela fraude trabalhista. Então, tem que sim estar Tudo registrado. tudo registrado, a questão da comissão na carteira de trabalho. E detalhe, apesar do empregador não cumprir as normas que está prevista na CLT, tem que ver as convenções coletivas, porque lá estipula multas por devido a alguns não cumprimentos. Aí você tem que ver, de fato, a convenção coletiva. Analisar o É. caso, no caso. Saber se realmente, por exemplo, aquela remuneração que o vendedor está recebendo está conforme a convenção coletiva. Porque senão tem que pagar as diferenças salariais. Então é importante aí você, empregador, você que é empresa, ter uma assessoria jurídica. Não é luxo, é você se resguardar. Prevenção, exatamente, para você se resguardar de problemas que podem vir. E aí a empresa também repassar essas informações para o empregado ali, né? O recém-contratado. Do que ele pode, o que não pode, porque toda relação, principalmente dentro do direito, ela tem obrigações e deveres. Então, se alguém deixou de descumprir, alguma sanção terá, né? E eu acho assim, deve-se existir dentro de uma empresa um normativo dentro, é um regimento interno. Até para a própria empresa se resguardar. Por exemplo, a questão da entrega de um atestado médico. Existe um prazo determinado, mas se aquele empregado, porque quando está no ato da admissão, ele assina tanto o contrato, também, se tiver um regimento interno, ele assina que está ciente que recebeu o regimento interno, então ele tem a obrigação de ler, e se ele acaba descumprindo, por exemplo, no caso de não entregar um atestado, digamos, no prazo de 48 horas, ele entrega da próxima semana, aí quer que não seja descontado aquele atestado, aqueles dias. Ou que ele tem um atestado médico, mas porém ele não respeitou Não o que entregou no está prazo. previsto no regimento interno dentro da empresa. Então, além da assessoria, inclusive a própria assessoria trabalhista faz a questão do regimento interno dentro da empresa. É uma assessoria importante. preventiva mesmo. Estamos recebendo aqui a doutora Lisiane Viana, advogada trabalhista. A gente está falando sobre os direitos e deveres aí dos empregados temporários, que a gente sabe que nesse final de ano tem muita gente conquistando aí a vaga de um emprego com carteira assinada e, quem sabe, entrando aí o ano efetivado em um novo emprego. Mas também não é só o trabalhador, o empregador também tem direitos e deveres aí que deve estar atentos. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, do nosso podcast. Tem alguma coisa que a gente não deixou de falar, que a gente não falou aqui? Acredito que não. Amanda, o que é que você lembra? Diga. Eu fiquei pensando aqui na questão do comissionado, porque às vezes existe uma ilusão de que eu vou receber por fora, eu estou ganhando mais, porque não tem os descontos. Isso não existe, né, doutora Lisiane? Isso é vantajoso para a empresa, porque assim, entre aspas, né? Porque esse empregado pode pleitear posteriormente, num prazo de 2 Aí anos. ele pode depois ir cobrar. Cobrar. Da data da demissão, prazo de 2 anos, ele pode requerer qualquer direito que ele achar que entende, né? Mas ele também tem que provar. Mas essa questão dessas comissões, que é o por fora, o empregador pode até achar que isso é vantajoso, mas naquele momento, gente, não pense que as pessoas que saem do emprego vai realmente perguntar para o advogado trabalhista se realmente aquelas verbas rescisórias estão corretas. E aí o advogado vai investigando, vai perguntando o que você faz e como era o seu valor dessa remuneração. E por que aqui no seu contra-cheque só tinha 3 mil? E se você recebia 5 mil? Ah, pois está errado, pô, bora pleitear. Então acaba saindo mais caro. É o barato, que no momento está ótimo, mas sai caro. Isso mesmo. Então tem que ficar atento. Você também que é empregador que tá aí, vai fazer contratações temporárias. A gente quer que vocês vendam muito no final de ano, ganhem muito dinheiro e gerem muito emprego também, que é importante para o nosso comércio, para a nossa economia. Qualquer dúvida que a gente não conseguiu esclarecer, fica aí o Instagram da doutora Lisiane, o contato É isso mesmo, dela. doutora Lisiane. Deixa aí o seu Instagram, como é que as pessoas que estão procurando aí um advogado trabalhista acham você. Vocês podem me encontrar no Instagram através do @RitaLisiane. E lá tem meu contato telefônico. Vocês podem
Pode mandar direct perguntando, pode entrar em contato no WhatsApp, que eu estou à disposição. E meu Instagram tem muito vídeos, Vários conteúdos exatamente, orientando sobre orientações direito tanto para trabalhista. empregado como para empregador. Empregador. Então é isso, né? A gente vai chegando aqui ao final de mais um podcast Fale com a Minha Advogada. Eu e a minha amiga Amanda Lyon recebemos hoje a doutora Lisiane Viana. Doutora Lisiane, muito obrigada, viu, por ter aceitado esse nosso convite e ter participado desse bate-papo com a gente. Obrigada, Amanda, Obrigada por a você, mais esse Malu. podcast aqui, nós duas juntinhas aqui, descomplicando o direito. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Foi muito bom. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo se você gostou e segue também as redes sociais do portal Piauí Hoje, @Piauí Hoje. Até a próxima.